Nesse vídeo eu vou te ensinar as principais diferenças entre o AutoCAD e o Civil 3D. São duas ferramentas que surgiram para projetos e aqui eu quero te explicar tintim por tintim quais são as diferenças e também quais são as semelhanças, entre essas duas ferramentas. Bom, vamos lá. Começando pelo AutoCAD, que é uma das ferramentas aí mais conhecidas para desenho de projeto. É isso mesmo. Antigamente os projetos eles eram feitos no papel e caneta, escalímetro, esquadro, transferidor, então usava-se essas ferramentas. Depois veio o CAD. O que é o CAD? É o desenho assistido por computador. E o AutoCAD é uma ferramenta CAD, Ele se chama AutoCAD. Ele é uma ferramenta para desenho, exclusivo para desenho. Então, o que você está vendo aqui na minha tela é o AutoCAD. Apesar de não usar, estou com ele instalado aqui na minha máquina para te explicar essas diferenças. Então, aqui no AutoCAD, eu tenho várias ferramentas de desenho. Mas qual que é a grande diferença dele para o Civil 3D? O Civil 3D ele é um programa, um software BIM para projetos de infraestrutura. O que são projetos de infraestrutura? Projetos de loteamento, projetos de rodovias, terraplenagem, drenagem, água, esgoto, pavimentação, sinalização, são todos projetos de infraestrutura. Então, qual que é a principal diferença? Então, agora que você já sabe que o Civil 3D ele é uma ferramenta BIM, eu vou te mostrar na tela aqui essa ferramenta. Aqui você já está vendo o Civil 3D. Então, esse programa, essa ferramenta, ele é um software para desenvolvimento de projetos. Diferente do AutoCAD, que é um software para desenho. Como assim, Rafael? Me explica melhor. Bom, aqui dentro do Civil 3D, além de desenhar, eu consigo modelar os objetos, que eu já vou te mostrar daqui a pouquinho como que isso funciona na prática. Então, eu consigo realmente projetar a minha obra e não somente desenhar algumas linhas, achuras, ou até mesmo modelar alguns cubos, alguns sólidos ali. Então, essa é a principal diferença. Só que o Civil 3D, ele é uma ferramenta também da Autodesk, que é a criadora do AutoCAD. Então é como se eles fossem ali primos, digamos assim, são da mesma família, são da mesma criadora, da mesma produtora de software. Porém, o Civil 3D ele surgiu para suprir essa demanda de desenvolvimento de projetos de estradas, rodovias, ferrovias, loteamentos, infraestrutura no geral, como eu falei. E bom, aqui no AutoCAD, que é essa ferramenta que você está vendo na minha tela, se eu precisar desenvolver algum tipo de projeto, eu preciso desenhar, por exemplo, eu quero desenhar uma rua, então vou precisar desenhar uma linha, vou precisar desenhar as linhas. Se eu quero desenhar uma drenagem, eu também vou precisar desenhar essa drenagem. Além de desenhar, eu vou precisar também escrever todos os textos, eu vou precisar escrever todas as informações, calcular isso manualmente. Já no Civil 3D é um pouco diferente, porque aqui no Civil 3D, como vocês estão vendo aqui, eu tenho um projeto de drenagem. Tenho aqui também ao lado um projeto de esgoto, de um loteamento, e tenho também um projeto de terraplenagem de um platô, de um talude, Qual que é a grande diferença agora, a principal diferença? É que aqui no Civil 3D eu não desenho. Então essa rede de drenagem que você está vendo aqui, por exemplo, ela foi realmente criada aqui dentro do Civil 3D, ou seja, ela foi modelada aqui no Civil 3D. Tanto é que se eu quiser, eu consigo visualizar essa rede toda em 3D. Então aqui eu selecionei alguns trechos, alguns elementos, eu consigo visualizar esses trechos em 3D, consigo ver também a rede toda em 3D. Além de vê-la em 3D, eu não preciso ficar escrevendo informações. Por exemplo, aqui está o texto que nomeia esse poço de visita de drenagem. No AutoCAD eu teria que escrever esse texto. Aqui esse texto ele sai automaticamente. Então basta eu clicar na função de gerar esse texto e automaticamente ele gera para mim o texto no estilo que eu quiser, na característica que eu quiser. Eu posso modificar, eu posso alterar, eu posso copiar esses estilos. E esses textos, eles são dinâmicos. Então, aqui um exemplo de um projeto de drenagem. Lembrando, se eu fosse fazer isso lá no AutoCAD, eu teria que desenhar e escrever tudo de forma manual. Aqui no Civil 3D, eu modelo. Aqui eu tenho um outro exemplo de projeto feito também dentro do Civil 3D, que é um projeto de esgoto. Veja bem. Então, esse projeto de esgoto segue mais ou menos ali a mesma lógica do projeto de drenagem, ou seja, eu não preciso desenhar, eu não preciso escrever manualmente. Eu já realmente modelo a minha rede, ou seja, eu faço
a modelagem em 3D da minha rede, certo? Então aqui eu consigo ver o trechinho que eu selecionei e eu extraio essas informações de forma automática. É o nome, são as cotas, né, as elevações, as profundidades. Aqui eu tenho declividade, eu tenho comprimento, eu tenho o comprimento do trecho, o nome do trecho, o diâmetro do tubo, né, o sentido do fluxo. Essas informações, elas são automáticas. Eu não preciso gerar elas, né, ou desenhar manualmente. E além dessas informações, eu ainda consigo extrair outros elementos de projeto que lá no AutoCAD eu também teria que desenhar manualmente, como por exemplo, um perfil longitudinal como esse daqui. Então esse perfil longitudinal, ele é extraído de forma automática. Aqui embaixo eu já tenho as extensões, diâmetros, declividades, eu tenho cotas, né, elevações, profundidades, nomenclatura, estaca, são feitos de forma automaticamente, ou seja, depois que eu modelo a minha rede aqui, né, em planta, automaticamente eu extraio o meu perfil longitudinal. Eu posso extrair também, ó, as tabelas dos trechos, contendo o nome do trecho, diâmetro, declividade, comprimento, estrutura de montante, estrutura ajusante, as tabelas das estruturas, então, por exemplo, dos postos de visitas, que tem a cota de topo, cota de fundo, profundidade, as coordenadas para fazer a alocação. E todas essas informações, elas são dinâmicas, ou seja, qualquer modificação que eu fizer, por exemplo, aqui nesse perfil longitudinal, se eu quiser puxar a minha rede um pouquinho para baixo, automaticamente todas as informações do meu projeto vão ser atualizadas. Então aqui embaixo ele já atualizou, lá na tabela ele já atualizou, lá na planta ele também já atualizou, porque ele é dinâmico. Então, eu não preciso ficar desenhando. Se eu estivesse fazendo aqui no AutoCAD, eu teria que ficar recalculando essas informações, né, numerando e escrevendo isso tudo novamente. Aqui no Civil 3D eu faço de forma automatizada. E aqui eu tenho um exemplo de um projeto de terraplenagem de um platô, de um talude, né, onde eu consigo também extrair tudo de forma automática, além de fazer essa modelagem, né, além de conseguir visualizar tudo em 3D, igual você está vendo aqui ao lado. Então eu consigo ver o meu projeto em 3D, porém é um projeto executivo, então tem todas as seções transversais, tem o perfil longitudinal, as tabelas de volumes, né? Rafael, todos esses dados, eles são calculados dentro do Civil 3D ou eu preciso usar o Excel, por exemplo? É tudo feito dentro do Civil 3D de forma automática. Também eu tenho as seções transversais, né, que fazem parte aí do meu projeto de terraplenagem, que aqui são extraídas de forma automática. Se eu tivesse lá no AutoCAD, né, eu teria que desenhar essas seções transversais, o que dá muito trabalho. Tem que concordar comigo, né? Agora, quais são as semelhanças do AutoCAD para o Civil 3D? Bom, até um tempo atrás, o próprio Civil 3D se chamava AutoCAD Civil 3D, porque é uma ferramenta que também usa a base CAD, ou seja, desenho assistido por computador. Qual que é a grande semelhança? A semelhança, e isso é uma vantagem caso você já use o AutoCAD, a semelhança é que todos os comandos que você tem lá no AutoCAD, você tem dentro do Civil 3D. Então, por exemplo, eu quero desenhar uma linha no AutoCAD. Qual o comando que eu uso? É o comando PL, por exemplo, é um dos comandos, né, de polyline, certo? Aqui dentro do Civil 3D, se eu quiser desenhar uma linha, por exemplo, qual o comando que eu devo usar? É o mesmo comando, é o comando PL, ou seja, a base do desenho, ela é a mesma. Então, se eu quiser desenhar uma polilinha, é só digitar o comando PL e sair desenhando, ó. Tá vendo? Então, os comandos são os mesmos. Então, o que acontece? O Civil 3D, a base dele é o CAD, é o AutoCAD. Então, por esse motivo, a gente tem uma semelhança muito grande entre as duas ferramentas. E então, se você tem um certo conhecimento no AutoCAD, esse conhecimento ele vai ser utilizado aqui dentro do Civil 3D. Agora, se você não tem conhecimento em nada, em nenhum projeto, nunca mexeu no Civil 3D nem no AutoCAD na vida, qual dessas duas ferramentas você deve começar a aprender primeiro? O Civil 3D. Por quê? Porque não vale a pena jogar o seu tempo fora, jogar o seu tempo no lixo, aprender AutoCAD para depois migrar para o Civil 3D. Porque todos aqueles comandos que você usaria lá no AutoCAD, você já tem eles aqui no Civil 3D. A diferença é que aqui dentro do Civil 3D você já vai aprender dentro da interface do programa que você vai realmente utilizar para fazer projeto. Entende? Então não vale a pena você gastar o seu tempo usando o AutoCAD. Já começa direto no Civil 3D.
Rafael, mas e se eu quiser plotar, se eu quiser dar um acabamento no meu projeto, eu preciso usar o AutoCAD? Não precisa. Você vai fazer isso tudo dentro do próprio Civil 3D. É do zero até a entrega do projeto final, o Civil 3D vai te atender 100%. Beleza, Rafael, mas o meu cliente ou para quem eu vou entregar esse projeto não usa o Civil 3D. Como é que eu faço para entregar esse projeto feito no Civil 3D em AutoCAD? Você vai exportar o projeto do Civil 3D para o AutoCAD. Então, isso você, depois que você terminou o projeto, aqui dentro do Civil 3D, você exporta ele para o AutoCAD. Ah, mas se eu vou exportar, eu não vou perder todas as vantagens? Não. O que importa é você fazer o projeto de forma rápida e com uma qualidade muito maior, que é o que o Civil 3D vai te entregar. Entende? Você fazendo isso, você garante a sua vantagem sobre os seus concorrentes, né, sobre o mercado como um todo que ainda não usa o Civil 3D. Beleza? Então, tá tudo resolvido, digamos assim, e só falta você que ainda não migrou para o Civil 3D, né? Migrar para o Civil 3D. Não deixe de compartilhar esse vídeo, não deixe de comentar aqui embaixo o que você achou e também de deixar o seu joinha, né? De deixar o seu like. E se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, aproveita para se inscrever, que tem vídeo novo todos os dias. Já se inscreve, deixa o like, compartilhe aí com seus colegas e também aproveite aí para ler a descrição do vídeo que tem sempre algumas recomendações importantes. Forte abraço para você e até o próximo vídeo. E para você que assistiu até aqui, eu tenho um convite exclusivo. Eu vou fazer um curso gratuito chamado Jornada Civil 3D, onde eu vou te mostrar os primeiros passos para você aprender a projetar do zero no Civil 3D e crescer na carreira em 2024. Faturar alto com projetos de infraestrutura. Para você participar desse curso gratuito e ainda garantir o seu certificado no final dele, isso mesmo, eu vou liberar um certificado para quem estiver comigo nesse curso gratuito. Para você participar, basta você clicar no link que está na descrição desse vídeo e fazer a sua inscrição gratuita. E é por lá que eu vou te enviar todos os materiais e os avisos das aulas. Então, ó, clica no link que está aqui na descrição, faz a sua inscrição agora e eu te vejo na Jornada Civil 3D.